Você consegue perceber as situações geradoras de trauma na infância? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Quando nós estamos em família, nós geralmente vivemos no meio atribulado do dia a dia, do cotidiano, e não percebemos alguns sinais que os nossos filhos estão tentando passar para nós. Vocês sabiam que muitas vezes um trauma, ele surge de situações sutis, que vão se instalando no psiquismo do seu filho, e nem ele, nem você percebem o que é que realmente está acontecendo. Muitas vezes os pais, eles terminam por permitir em família, seja por parte deles mesmos ou por parte de algum irmão, algumas brincadeiras de mau gosto que vão gerar conflitos inimagináveis no psiquismo do seu filho. Então, todas as vezes que você perceber situações de comparação, onde o pai, a mãe, o responsável, seja na escola, você perceber que seu filho está sendo comparado com a outra pessoa, em detrimento de uma habilidade, não é, que ele ainda não desenvolveu. Então você tem que parar, analisar essa situação e ver qual tipo de dor e sofrimento que ela pode estar gerando no seu filho. Muitas vezes, essa comparação denigre a imagem, denigre as potencialidades, destrói a autoestima e a capacidade dele de desenvolver-se como pessoa e desenvolver algum potencial, seja ele profissional, psicomotor. Mas ele não vai se sentir capaz nem de tentar realizar aquilo, aquela tarefa, ou de se posicionar em uma situação ou outra, quando ele muitas vezes não consegue com que você perceba que aquela habilidade que você exige dele, ele não tem condições de lidar. Então, é necessário que a gente tenha um pouco mais de tolerância, que o pai e a mãe percebam que nem todo filho é igual, que cada um depende de uma situação diferente para se comportar, para se desenvolver. E se você não tem esse olhar sensível para seu filho, vai ficar muito difícil você sentir quais são as situações que podem fazer com que ele, na vida adulta, tenha necessidade de fazer uso de uma terapia para corrigir algum trauma da infância. Então, você pai, você mãe, pare hoje. Comece a ter um olhar diferente, mais sensível para seu filho. Veja qual o tipo de sentimento que está se instalando dentro dele, qual o tipo de rejeição que ele está vivendo, ou qual a tolerância que está fazendo com que ele, nesse momento, esteja sofrendo. E é uma dor silenciosa. Você tem que perceber que até o silêncio do seu filho fala. Muitas vezes, pelo silêncio, ele se expressa mais do que se estivesse em atividade e em diálogo constante com você. Situações difíceis, elas fazem com que o seu filho, com que o meu filho, se sintam um peixe fora d'água. Ele vai perceber que no meio da família, todos têm algo a contribuir, todos têm algo a dar, a fazer, mas diante de tanta comparação, ele é tão menosprezado, ele é tão comparado que ele não consegue se posicionar, ele não consegue se mostrar. Então ele é como aquele patinho feio, que é diferente dos outros, porque não consegue atingir os níveis de cobrança que os pais geralmente instituem em família. Olha, filho, eu só quero nota a partir de 8. Filho, eu quero que você faça piano, uma música. Filho, eu preciso que você faça inglês. Mas e se o filho não tiver habilidade para música, nem tiver habilidade para aprender idiomas? Ele vai deixar de ser seu filho? Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Não podemos. Então, os desafios do dia a dia faz com que seu filho, muitas vezes,
diante de tanto sofrimento, ele busca uma fuga da realidade. E aí você vai dizer, mas meu filho está muito nas redes sociais. Você já parou para pensar que nas redes sociais ele pode ser quem realmente ele é? E que no lar ele está interpretando um papel, um personagem? Porque muitas vezes a gente pensa que nas redes sociais ele está sendo uma outra pessoa. Ele está se camuflando, porque a maioria das pessoas mostram uma felicidade que não vivem, ou então tentam demonstrar posses que não possuem, são fictícias, tentam dizer que viajam, que conhecem o mundo, que vestem roupas de grife, e eles terminam camuflando a realidade para serem aceitos no meio social, para serem curtidos, para terem muitos seguidores. Mas pode ser o contrário. O seu filho, ele pode estar sendo nas redes sociais quem ele realmente é. E em casa, ele está interpretando um papel para atender às suas exigências como pai, às suas demandas como mãe. Então, todas as vezes que você cobra, você precisa saber exatamente qual o limite dessa cobrança. A cobrança não é algo ruim, porque a cobrança bem feita, na hora certa, ela faz com que seu filho, ele impulsione, dê um passo mais à frente. Mas se essa cobrança é exagerada, fica muito difícil que ele se posicione, que ele consiga se firmar como pessoa. Então ele foge para as redes sociais. Aí você vai dizer, não, mas ele não interage nas redes sociais, mas ele passa o dia inteiro jogando. Ele vira a noite jogando. Quem ele é naquele jogo? Qual o personagem de RPG que ele está assumindo para ele? Quais são as habilidades que esse personagem tem? Tudo isso faz com que seu filho se expresse. E se você não acompanha esse desenvolvimento dele, se você não se interessa pelo que ele está fazendo, você não vai conhecê-lo. Os amigos podem conhecê-lo até mais do que você. Porque os amigos, ele tem a segurança de se revelar. Ele não tenta mostrar quem ele não é. Apesar de que eu tive contato com uma família que um amigo dessa família nos procurou para relatar que estava muito triste porque a filha de um amigo estava num processo depressivo muito grande, tinha tentado suicídio e estava internada numa clínica. E me perguntou se poderíamos visitá-la. Claro que para isso tem que haver uma autorização dos pais e uma entrevista anteriormente com a psiquiatra responsável pela clínica, a psiquiatra ou a psicóloga. E assim foi feito. Quando chegamos lá, conversando com essa jovem, uma jovem bonita, talentosa, mas que naquele momento estava vivendo um grande conflito. E ela olhou para mim e disse, eu fugi tanto da minha realidade, tentei mostrar tantas vezes aos meus amigos na escola que eu não sou aquilo que eu estava representando para eles, que uma das vezes, quando meu pai chegou para me buscar, eu tive o impulso, a capacidade de dizer para eles que o meu motorista tinha chegado para me buscar. Vejam, o nível de dificuldade de viver a própria realidade que essa jovem estava tendo. Ela passou para os amigos que aquela pessoa que estava pegando-a na escola era um motorista e não o pai dela. Amigos, percebam como é difícil a tarefa de educar. Porque esses pais, depois em contato com eles, eu percebi que realmente eles não tinham um nível econômico, financeiro, capaz de manter o padrão da filha nos níveis dos alunos daquela escola. Mas eles estavam se esforçando para dar à filha a oportunidade de um ensino melhor, numa escola de renome.
Mas isso gerou um conflito dentro dela. Porque ela não tinha as roupas que as amigas tinham, ela não tinha os sapatos, ela não tinha as bolsas, ela não tinha as viagens. E ela não tinha um motorista. Mas ela exigia dela mesma a um nível. Ela tentava se igualar ao nível econômico, ao nível financeiro dos próprios amigos. E eu não sei dizer, porque eu não cheguei a entrar em contato com a escola e com os amigos, se os amigos percebiam isso e se eles faziam algum tipo de bullying ou eles tentavam destratá-la, menosprezá-la, por ela não atingir os níveis apresentáveis, né, determinados por eles para que ela pudesse se relacionar ali naquele meio. Então, até na escolha dessa escola, seria preciso tomar cuidado. Em relação à religião, por exemplo, se você é de uma religião e seu filho desde pequenininho, ele é educado dentro daquela religião e você coloca seu filho para estudar numa outra religião que exige que os alunos, de uma certa forma, estejam envolvidos naquele ambiente religioso, você vai criar conflitos no seu filho. E isso aconteceu com minha própria filha. Aos 6 anos de idade, nós temos uma religião e eu a coloquei numa escola de uma outra religião. Não percebi que a escola atuava tão fortemente nesse sentido. Até que uma professora chegou a negar os conceitos, os preceitos religiosos que eu passava para minha filha. E exigia que ela fizesse orações, proferisse orações que nem mesmo ela achava sentido em tentar decorar. Então, claro que eu tirei minha filha da escola, não busquei criar nenhum conflito, mas consegui reverter essa situação. Se eu não tivesse percebido isso na minha filha, essa professora, ela geraria um trauma imenso na minha filha. Eu fui a ela, conversei em particular com ela e tentei mostrar que aquela postura em relação àquela criança, no caso a minha filha, era totalmente incabível. E que ela poderia inclusive sofrer um processo, algo que eu escolhi não fazer. Mas vejam que dificuldade. Nós tentamos mostrar uma coisa e os nossos filhos terminam vivenciando outra. E se você, eu, não pararmos para perceber a realidade que eles estão vivendo quando estão longe de nós, no meu caso, na escola, em contato com aquela professora, eu não teria nunca conseguido livrar a minha filha desse trauma. Ela viveria em conflito diante do que a mãe estava dizendo, porque a mãe é um exemplo a ser seguido, é assim que os filhos fazem conosco, e diante do que a professora estava dizendo, que também é um exemplo a ser seguido, porque você devemos ensinar aos nossos filhos que na escola a autoridade máxima é o professor, e que é ao professor que eles devem obedecer, e não o contrário. Porque muitos pais se sentem a autoridade superior diante dos filhos e quando o professor toma uma postura, claro que não é essa que eu dei o exemplo, mas uma postura de mais autoridade, tentando levar a corrigir algum comportamento do seu filho, geralmente alguns pais vão à escola, denigrem o professor, desrespeitam e muitas vezes em casa ensinam os filhos a reagirem diante de uma situação dessa. Então, como a gente pode corrigir posturas que fazem com que nossos filhos vivam com traumas? Porque, meus amigos, autoritarismo não educa. Gritos não educam. Pancadas não educam. Agressões, sejam físicas ou verbais, não educam. Eles geram crianças conflituosas. Eles geram
jovens agressivos, que não vão saber se relacionar nem com os amigos, nem com uma namorada, um namorado, e futuramente terão grandes dificuldades de se posicionarem dentro dos próprios casamentos, dos relacionamentos, de uma vida em comum com um parceiro ou uma parceira. Isso quando esses conflitos não chegam a gerar uma rebeldia na adolescência a ponto de encaminhar seu filho, estimular seu filho a entrar em algum tipo de vício, a se unir a alguns jovens, a algumas pessoas que não vão estar trazendo para eles valores salutares. Isso é preconceito? Não. Tentar evitar que o filho se envolva com vícios não é preconceito com quem está viciado, até porque o viciado não é o vício. Mas é tarefa do pai e da mãe buscar cada dia mais se aproximar do mundo do filho, dos desejos dos filhos, para perceber quem realmente é o seu filho. Para perceber se, diante de uma situação de conflito, não está tendo uma agressão, digamos assim, uma agressão camuflada daquela situação. Às vezes, nós não conseguimos nos posicionar. E eu vou aqui relatar a vivência de uma jovem que me procurou. Ela era de uma família de 5, ela é de uma família de 5 membros, pai, mãe e 3 irmãos. Ela, mulher, e 2 irmãos homens. O conflito dela é que, apesar de ter uma diferença pequena de 1 ano e meio, 2 anos entre um e outro, ela não conseguia nunca se posicionar em casa, porque sempre os 2 irmãos tinham mais direitos, segundo os relatos dela. Sempre os 2 irmãos era que recebiam uma mesada maior. Eram eles que tinham mais habilidades para essa ou aquela tarefa. E o pai chegava a comparar os próprios boletins. E quando ela percebia que o pai agia com ela dessa forma, ela se sentia muito triste. A vontade dela, segundo os relatos, era dizer ao pai que ela também tinha habilidades. Não aquelas com as quais o pai estava buscando que ela apresentasse, porque eram as mesmas que os irmãos dela tinham. Mas que ela tinha um valor, que ela tinha, numa outra área do conhecimento, do desenvolvimento humano, outras habilidades que ele não estava percebendo. E a menina era muito sensível. Difícil que um pai e uma mãe, com 1 minutinho por dia de mais interesse pelaquela jovem, eles não percebessem o carinho, o cuidado, a delicadeza com a qual ela tanto se vestia, como ela se portava, extremamente educada, com a voz mansa. Então, onde estavam esse pai e essa mãe que não conseguiu perceber todo o conflito, toda a dificuldade, toda a dor que estava passando para aquela jovem? E claro que eu a acolhi, pedi para que ela, de certa forma, entendesse que os pais não estavam fazendo aquilo por maldade. Porque nós, pais, também precisamos de perdão, não é mesmo? Precisamos de perdão porque muitas vezes nós erramos tentando acertar. Outras vezes nós erramos por excesso de amor, por excesso de zelo. E tudo em excesso faz mal. Tanto o excesso que gera indiferença em relação ao seu filho, quanto o excesso que gera superproteção. São polos distintos. E que nenhum dos dois vai conseguir fazer com que você atinja uma educação de excelência em relação ao seu filho. E aí você vai se perguntar, como eu posso medir isso? Só através do diálogo. É importante que você converse com seu filho para conhecê-lo ao máximo e fazer com que exista um vínculo
um vínculo efetivo, um vínculo de segurança, de confiança, em que eles se sintam protegidos, que eles se sintam estimulados a serem exatamente o que desejam ser. Quanta violência um pai e uma mãe não impõem a um filho quando traça um perfil de comportamento e de conquistas que ele deve atingir. Essa adultização, que nós até já conversamos em outros vídeos, ela gera uma cobrança exagerada e faz com que os filhos pulem etapas da vida e futuramente sintam vontade de vivê-las novamente. Então, amigos, não faça com que a sua educação gere no seu filho uma fuga de realidade. Eles não precisam disso. Não faça com que seu filho receba frases que diminuam a sua capacidade de ser o que eles quiserem ser. Porque nós temos um potencial imenso de crescimento, de aprendizagem, de desenvolvimento. E o que nós precisamos é apenas de pessoas que nos deem o ambiente, nos deem a situação favorável e nos estimulem a irmos em busca daquilo que desejamos, daquilo que queremos aprender. Porque os pais são fazedores da alegria de viver. Você, pai, você, mãe, é o fazedor da alegria de viver para o seu filho. Se o seu filho percebe que você é uma pessoa triste, ele não vai querer seguir você como exemplo, porque ele não quer ser triste. Mas se seu filho percebe que você é uma pessoa feliz, que você perdoa, que você ama, que você busca minimizar os conflitos, você vai ser um exemplo para ele. E um exemplo positivo. Um exemplo que ele queira realmente seguir. Mas se você tem 2 filhos e dentro do seu lar, um filho desenvolve todas as potencialidades de uma forma que você nem precise pedir a ele para sentar e estudar, enquanto o outro exige que você sente ao lado, que você tire um tempo maior das suas tarefas diárias para chegar perto dele, ensinar com mais calma e exigir menos, se você os coloca no mesmo modelo de educação, você vai estar errando com os 2. Porque não vai existir um meio termo. Esse meio termo nem vai servir para aquele com o qual você acredita que já consegue andar com as próprias pernas, e nem vai servir para aquele que precisa que, para andar com as próprias pernas, você inicialmente estenda a mão para ele e diga: venha, filho, eu vou junto com você, eu estou ao seu lado e juntos nós vamos conseguir atingir o que você espera. Porque para mim, o importante é que você seja feliz. Será que você está tendo esse olhar empático? Será que você está tendo essa sensibilidade de chegar para o seu filho e procurar ser o pai e a mãe que eles precisam e não tentar assumir modelos, posturas para tentar passar para os amigos, para os colegas, para a família, que o seu filho é o máximo, que seu filho é o melhor? Eu sei, por ser mãe de 2 adolescentes, que a gente sofre quando a gente percebe que o filho erra. A gente sofre quando a gente gera expectativas em relação aos nossos filhos. Eu sei que a gente espera que eles não sofram tanto, que eles não errem tanto. Mas a gente precisa refletir que nós já tivemos o nosso tempo de erro, o nosso tempo de sofrimento, que não acabou ainda, não é? Porque a vida ela é feita de ciclos.
Em momentos nós estamos sendo desafiados na inteligência, na percepção, na resiliência, e outras vezes tudo está caminhando com tanta paz, com tanta tranquilidade. Mas os nossos filhos, eles precisam ter a própria experiência, as próprias vivências. E aí, se você denigre essa capacidade dele, essa baixa autoestima vai fazer com que ele não consiga alçar voo em busca das próprias escolhas. Isso vai fazer com que eles não consigam caminhar pelos próprios caminhos, que eles não consigam abrir, não é, o caminho por onde querem passar, porque vão estar sempre com aquele olhar, sempre vão estar olhando ao lado, sempre vão estar olhando para trás para ver se você está ali. Eles precisam apenas saber que você está ali e ter a segurança de que em qualquer momento você pode e vai estar ao lado deles, não importam as escolhas e os desafios. Porque a vida adulta, você sabe, eu sei, ela é permeada de conflitos e desafios. E o papel do pai e da mãe é preparar o filho desde a infância, desde a primeira infância, a superar esses desafios, a superar o desafio de andar, a superar o desafio para falar, a superar o desafio de se alfabetizar. E cada um desses desafios, não se enganem, eles têm a importância, a relevância de acordo com a idade, com o desenvolvimento psicomotor do seu filho. Então, amigo, busque, hoje ainda, um olhar mais empático para seu filho. Busque chegar para eles, quando você estiver em contato com ele, ter uma conversa. Fale para ele que você quer conhecê-lo melhor. Pergunte quais são as áreas de interesses que ele tem. Desenvolva jogos, brincadeiras, desenhe com eles, em busca de descobrir, de desvendar. Entre no mundo dele de forma lúdica. Muitas vezes eles nem percebem que você está tentando tirar dele aquele conflito, aquela situação que pode estar gerando aquela dor. Então hoje ainda é tempo. É tempo sim de fazer com que seu filho seja um adulto mais seguro. E aqui eu peço a você que em todas essas situações nunca percam a capacidade de amar, de acolher, de abraçar o seu filho. Pai, mãe, hoje ainda é tempo de amar. Se esse conteúdo fez sentido para a sua vida como pai, como mãe, se você acredita que o que nós conversamos aqui pode fazer a diferença, compartilhe com um amigo. Indique o nosso canal e, o mais importante ainda, nos dê sugestões de temas. Esses temas são importantes para que a gente possa atender a você, a demanda do que o seu coração está pedindo para conversarmos e para aprendermos juntos. Então, um grande abraço e até a próxima.